Agora, no Jornal da Top, a entrevista do dia. Informação direta de quem entende. Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade. Hoje, gente, eles estão aqui em Campo Grande, né? A Kátia Teixeira e também o Aníbal Teixeira. Eles são de São Paulo, estão aqui para um momento tão especial que aconteceu ontem à noite e se estende hoje, que é empoderar mulheres através da escrita. Estou falando que a Kátia Teixeira, inclusive, ela é autora e idealizadora desse projeto aqui, ó, Quais de Mim Você Procura, que traz uma grande reflexão para as mulheres, e também o Aníbal Teixeira, que é editor, publisher, e também aí faz todo um trabalho junto com a Kátia e vai conversar com a gente agora no bate-papo para lá de especial. O livro Quais de Mim Você Procura é um convite para refletir sobre a identidade, sobre o propósito e as múltiplas histórias que habitam dentro de nós, né, Kátia? Bom dia, bem-vinda. Salve, salve a todos da Top. Eu tô muito feliz de estar aqui, vim de São Paulo para ser entrevistada por essa galera. Tô me achando. Que delícia. O Quais de Mim Você Procura, ele é uma coletânea de livros. Hoje nós acabamos de lançar, o 28º livro da coletânea. Somos 1.400 mulheres e iniciou com o propósito de, através de histórias de inspiração, ajudar mulheres vulneráveis. Então, esses livros não são vendidos, são distribuídos gratuitamente em casas-abrigos, centros de saúde, para mulheres vulneráveis, mães atípicas, monoparentais. Então, ele tem um propósito, né? Então, é mais do que um livro, é um projeto sociocultural. Aníbal, seja muito bem-vindo, que honra recebê-lo. E conta já para nós aqui o que encantou nesse projeto de você querer torná-lo realidade. Tá todo mundo aí? Muito obrigado pelo convite. É uma delícia estar na Top FM. Tô feliz, eu tô na Top. Então pronto, eu já cheguei de São Paulo aí muito feliz aqui em Campo Grande, ser muito bem recebido por vocês. E assim, quando você pega um livro e esse livro consegue se transformar num projeto social, eu acho que isso é o grande valor, é o grande troféu do projeto Quais de Mim, é esse. Hoje já são mais de 1.400 coautoras, mulheres que estão realmente decididas a ajudar outras mulheres. Eu acho que é isso que faz o orgulho para a editora também levar esse nome à frente e esses volumes, é justamente isso. Entender que tem mulheres aí, empresárias, bem-sucedidas, querendo contar suas histórias para validar a outra que está ali, lendo. E se a Edilene pode escrever, conseguiu superar todos esses desafios, eu também posso. E é aí que eu acho que é a grande virada de chave. Kátia, conta para nós como é que surgiu essa ideia. São 41 anos empreendendo, né? E empreendemos em família. Estamos juntos há 41 anos, somos sócios há 40 anos e meio. Ou seja, juntos desde 17 anos, somos pais do preferido e do predileto, somos pais de 2 meninos. E ao longo dessa história de empreender, né, nós tivemos aí empresas que a gente fechou, que a gente vendeu, e 2 empresas a gente quebrou e algumas a gente com certeza conseguiu chegar em algum topo de montanha. Com essas empresas que a gente conseguiu chegar ao topo de montanha, um dia eu recebi um telefonema do representante do Banco Goldman Sachs, que tem um projeto, de 2008 a 2015, o Banco Goldman Sachs quis alavancar empresárias que, quando empreendiam, alavancavam o entorno. E quando eu recebi esse telefonema, né? Oi, Kátia, você empreende alavancando o entorno. Eu falei, moço, o senhor ligou errado. Eu nem sabia o que era isso, né? E quando ele me falou, não, olha, não foi você que empregou mais de 90 mulheres com AIDS? Que empregou mais de 800 jovens de comunidade?
Aí eu entendi o que era empreender e alavancar o entorno. Ali eu fui convidada a ler um livro que tinham histórias de 8 homens que chegaram lá. Então, olha lá, um projeto para mulheres, né? 10 mil mulheres no mundo. Eu pensei que fosse por ano, por mês, não. Somos só 10 mil. Somos só 10 mil mulheres no mundo. Eu tenho a honra de ser uma delas, que quando empreende, alavanca o entorno, e com histórias de 8 homens que chegaram lá. Eu fui para a livraria e falei assim, existem mais livros que contam histórias de pessoas que chegaram lá, né, querendo. Me trouxeram mais alguns títulos e tinham 2 ou 3 histórias de mulheres. E aí eu brinquei, né? Brinquei não, fiquei bem brava na época, né? E falei pra ele assim, olha, daqui 6 meses eu vou trazer um livro com 50 histórias de mulheres que chegaram lá. E esse afã, né, de falar, poxa, mas como? Eu tô participando de um projeto para mulheres e eles me indicam um livro com homens? Eu preciso entender o que tá acontecendo. E aí era para ser 50 mulheres. Luiz Helena Trajano prefaciou o primeiro livro, quer dizer, adorou a história. Fomos a primeira coletânea só de mulheres no Brasil. E ali o bichinho picou. Porque uma das coautoras uma delas que participou muito, ali ativamente não compareceu no dia do lançamento. E eu fiquei muito intrigada. E aí eu fui até ela e ela morava na comunidade. E quando ela pegou o livro, Edilene e pessoal da mesa, e ela abraçou o livro, e ela falou assim, eu disse pro meu filho que um dia eu seria uma escritora. Uau! Ali eu entendi que não era um livro para ir para as livrarias, que era um livro que iria ajudar outras mulheres a saírem daquele status quo e conseguirem alcançar os seus topos de montanha. E dali surgiu, eu nunca imaginei que chegaríamos a 1.400 mulheres, ranking Brasil, somos do Guinness brasileiro, estamos indo para o Guinness mundial como a maior liga de mulheres investidoras, escritoras em prol de mulheres vulneráveis, nem no melhor dos meus sonhos. Tirando esse momento, né, com essa coautora, o que mais te emociona nesse processo que reúne tantas vozes? Primeiro que quando a gente escreve, a gente pensa que está ajudando as mulheres vulneráveis. A gente não entende que muitas vezes a mulher vulnerável somos nós. E que quando a gente coloca no papel algumas das nossas histórias, a gente fala, mas como que eu passei por isso? Como eu consegui sobreviver a tudo isso? Isso é uma coisa. A segunda coisa é quando eu vejo mulher apoiando mulher. E você sabe que eu fui fazer um treinamento na University Academy da NASA e eu fui obrigada a assinar um termo que eu não cometeria bullying. E eu quis saber o que era, né? Bullying é o livro que a gente tem aqui sobre o Instituto Quais de Mim Você Procura, porque hoje nós somos um instituto, que é a violência da mulher contra a mulher. Claro que a gente combate a violência do homem contra a mulher, né? Lembrando que nós não excluímos, os homens fazem parte, sim, a gente quer, todas as frases de homens que chancelam o empreendedorismo feminino no nosso país, então a gente não segrega, não faria sentido. E que foi quando eu percebi que a gente criou uma sinergia no Quais de Mim Você Procura, onde de verdade eu quero que você cresça. De verdade, eu quero que você seja melhor que você é. E aí que muitas vezes eu tenho algumas haters que falam, o que você fala é um desserviço. Não. Eu sei que empoderamento tá na moda. Bora falar sobre empoderamento? Bora. Só que quando a gente conceitua, empoderamento, empoderar, poder, ele se dá entre 2 ou mais pessoas. Quando você tá sozinha, você tá protagonista, você tá dono de si ou você está apoderado. Quando você é muito boa naquilo que você faz, sabe que você é muito boa naquilo que você faz, você não rivaliza com outra mulher. Não tem como. Você olha para outra mulher e fala, você é muito boa nisso. E eu sou muito boa nisso. Geralmente a gente recebe o aplauso da outra. Então, o combate ao bullying virou uma das minhas bandeiras também. Tem muita gente falando mal da gente no mundo. Afinal, todos os países no mundo são misóginos. Não é modo de dizer, tá, Edi? Todos. 38% cerceiam a gente a educação. Exatamente. Nesse exato momento tem mulher sentada no restaurante que não consegue ler o cardápio, que precisa que o marido leia para ela porque ela é proibida de aprender. E 22% dos países hoje cerceiam mulheres a terem dinheiro, terem patrimônio. Então, ou seja, provavelmente esse cara que vai pagar a conta do restaurante dela. E aqui nós não estamos falando nem de conta, nem nós estamos falando que sem dinheiro e sem educação, ninguém, não é a mulher, ninguém chega a canto nenhum.
Então, mulheres, bora. Vamos parar de depreciar a outra, falar mal da outra. Vamos parar com isso. A gente tem que entender que o mundo todo está fazendo isso. A gente precisa ser mais soror. Porque os homens, alguns deles já são feministas. Deixa isso para eles. Porque eles são os bambambãs. E eles precisam nos dar chancela, sim. Agora, nós, mulheres, temos que ter comportamento mais soror umas com as outras. Então, eu sou uma grande defensora do combate ao bullying. Acho isso muito importante. E agora que você já sabe que existe um conceito nessa de depreciar, descredenciar, não é legal? Então agora quando você estiver fazendo isso, vai pensar 2 vezes, vai falar, opa, peraí, deixa eu beber uma água aqui, deixa eu organizar minhas ideias e depois eu falo. Eu acho que esse livro, essa coletânea, ela traz muitos aprendizados, mas principalmente também para nós, as coautoras. E você trouxe um assunto muito importante, porque nós mulheres precisamos nos unir, respeitar as diferenças, entender o momento que a outra está vivendo e estender a mão verdadeiramente, com humildade, com simplicidade. Chega de julgamento, né? Chega. Porque nós já nos julgamos demais, né? O tempo todo a gente faz isso, o tempo todo, né? Essa história, a gente brinca aqui no Quase de Mim, quando a gente se reúne, faz eventos, a última coisa que a gente pensa é com que roupa eu vou. A gente não tá mais preocupada com isso. O que a gente está preocupada é qual é a minha fala, o que eu vou falar que pode ajudar a outra a crescer. Muito bem o que você disse. É isso aí, meninas. Vamos pensar, refletir, né? É isso aí. Aníbal, que diferença você nota entre editar um livro técnico de business, né, como você me contou nos bastidores, e uma obra tão humana e sensível como Quais de Mim você procura? No caminho, né, quando a gente divide ele em fatias, que tem aquela parte da revisão, aquela parte da diagramação, principalmente aquele início, onde é o ajuste de ideias e tudo mais, um livro técnico ele já puxa uma redação com a outra, porque aquilo já vem meio padrão. Sim. Então aí fica muito mais técnico e muito mais assim criterioso no sentido de praticidade. Agora, quando você pega a história de cada um, que muitas meninas, quando acaba de escrever e enviam esse texto para nós, elas muitas vezes falam, Aníbal, eu escrevi chorando. Isso aconteceu comigo, tá, gente? Foi Vou mesmo? contar pra vocês. Eu tô que aqui, legal. tá? Olha que eu não sabia, hein? Eu tô aqui como coautora. E eu escrevi chorando, porque realmente, assim, quando você coloca no papel, você lembra da sua história, é um momento de cura interior. E você, muitas vezes, quando você começa a escrever, vem lapsos de memória na sua cabeça que você talvez com a luta, com aquela coisa de deixa pra lá, amanhã vai ser melhor, você vai guardando naquele cantinho, o sofrimento fica muito interno e você nunca consegue pôr pra fora. Quando você coloca aquilo no papel, por isso que às vezes vem as lágrimas, porque você fala, caramba, eu passei por tudo isso, olha onde eu cheguei, olha onde eu estou hoje. Sabe, isso é o bacana. E aí, em contrapartida, também tem a família e os amigos, né? Que quando leem a tua história, fala, Edi, você passou por isso? Em que momento você fez isso? Em que momento você sofreu isso? Ou foi legal? Ou foi um tropeço? Não importa. Mas as pessoas se aproximam daquela sua história, porque ela é verdadeira. Histórias conectam. Exatamente. E você acredita que o mercado editorial tem se aberto mais para projetos como esse, com propósito, histórias reais? Sem dúvida. Eu acredito que assim, nós vivemos aí uma bolha entre aquela boa época de livros e tudo mais, que a pessoa ia para a escola com aquela mala pesada, né? E depois veio aquela parada, aquela bolha mesmo, e hoje ela está retomando com muita força. Muita gente hoje entende que o livro, que fique bem claro aí para os ouvintes, o livro ele não é a causa final. Você não vai ali levantar uma bandeira em cima de um livro, mas ele é uma grande ferramenta para se agregar a uma mentoria sua, um treinamento, uma palestra sua, ou simplesmente algo que você quer comunicar
para sua autoridade. E quem é essa autoridade? Autoridade pode ser clientes, autoridade pode ser parentes, sabe? Autoridade pode ser amigos, não importa. Mas o importante é você estar ali comunicando e declarando. E hoje nós estamos tendo aqui a honra de receber Kátia Teixeira, também o Aníbal Teixeira, direto de São Paulo, trazendo aqui para nós informações sobre um projeto muito lindo que é o Quais de Mim Você Procura. Kátia, você então acredita que toda mulher, em algum momento especial, precisa se reencontrar com a sua versão esquecida lá dentro? As nossas histórias, elas são o grande diferencial. Às vezes você tem aí um trabalho, às vezes você tem uma empresa e você fala assim, como eu posso me diferenciar do concorrente? E eu vou te dizer, o que diferencia você do seu concorrente é a sua história. Nós poderíamos aqui as duas termos, por exemplo, um salão de beleza. Mas o motivo pelo qual você abriu o seu salão de beleza e o motivo pelo qual eu abri o meu salão de beleza, se a gente começar a contar as nossas histórias, nós vamos ver que são motivos extremamente diferentes e que são valiosos para você e valiosos para mim. E aqui a gente pode estar cercado de pessoas ouvindo e algumas vão falar, eu me identifico com a Kátia, e outras vão falar, me identifico com a Edi. Então, quando você tem coragem de resgatar, né, de sentar, escrever suas histórias, rever, a gente às vezes não se acha capaz, sabe? Porque a gente está passando por algo que a gente fala assim, a gente só vai. É uma questão de sobrevivência. Às vezes você está passando por alguma coisa que você fala, é o seguinte, não tenho como pensar. Ou eu vou ou eu morro. É o nosso reptiliano trabalhando, né? Pausa, fuga ou ataque. E a gente às vezes passa... Eu brinco que eu cheguei do 0 ao 1 milhão negativo 2 vezes, né? Nós quebramos 2 vezes uma empresa. E hoje eu lembro de tudo que a gente passou. Eu falo, não sei como conseguir. Saí dos escombros, eu não fui pro... o fundo do poço era uma delícia. Os escombros é que são elas. Eu fui pros escombros, teve uma época que eu achava que eu nunca mais ia respirar. Meu Deus. E essas histórias que me fizeram ser hoje essa empresária de sucesso. O sucesso repentino não acontece de repente. Ele acontece através de várias histórias construídas uma a uma, que vai te dando... lastro para você continuar. A vida de ninguém é fácil, gente. Às vezes a gente olha para a grama do vizinho, a clássica grama do vizinho, mas quando a gente entra na casa dele e vive, né, e come a comida salgada com ele, é que a gente entende que não é assim. Então, valorizar quem é você, né? Até hoje, tudo que você fez. Você já fez um exercício muito legal. Conquistas que você fez desde pequenininha, porque você faz, às vezes você tem lá 8 aninhos e entregou um trabalho que foi você que fez, não foi sua mãe que tirou a nota pra você, que você que fez, você fala, nossa, eu tirei uma nota quando eu tinha 8 anos, porque eu fiz um trabalho com a minha ideia, isso é conquista. Exatamente. Então, esse olhar, seja carinhosa com você, permita-se dizer o quão bom eu sou. Isso é o apoderamento, é você entender quais são os seus talentos verdadeiros. Independe aqui de religião, é espiritualidade mesmo, ou é o universo, física quântica, acredite naquilo que você quiser. De toda forma, você tem um talento. E é esse talento que vai te fazer crescer e se diferenciar. Não só no mercado enquanto empreendedorismo, né? Desculpa, eu sou empreendedora desde que nasci praticamente, então minhas sinapses são todas feitas através do empreendedorismo, mas também como pessoa, né? Entenda o quão corajosa, forte, resiliente você foi em algum dado momento da sua vida. E você falou algo muito importante, eu gostaria que você não adentrar especificamente essa questão da falência, mas quantas e quantas mulheres ou homens podem estar nos ouvindo nesse momento, passando por um momento de desafio. Sim. Como é sair do zero lá do fundo do poço? Conta para nós com breves palavras, inclusive assim para passar uma mensagem para o nosso ouvinte, para falar assim, poxa, eu também consigo.
Ok, ó, vamos lá. A gente quebrou 2 vezes, né? Não houve falência na nossa história. Falência é um termo burocrático e aí é bem complicado. Por favor, não espere chegar nesse momento. Se você estiver vivendo um momento muito difícil na sua vida, e geralmente, se não for um problema de saúde, estamos falando em empreendedorismo, como nós vivemos, de dever muito, a gente devia tanto, Edi, tanto. E o que a gente fazia? Chegou um dado momento que meu sogro tinha uma casa na praia, a gente fechava o domingo, a gente ia para lá para espairecer. Era uma praia que o Antônio Hermílio de Moraes tinha a casa dele, uma praia deserta, em Indaiá, Bertioga. E um dia o Aníbal estava na casa, eu estava na praia, sentada, olhando para aquele mar, falando, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei. E eu vi aquele homem, ele era alto, corcunda, as filhas dele também eram altas, eu vi ele passando, eu falei, quer saber? Eu vou conversar com esse cara, porque ele disse uma vez que qual empresário que não tem um boleto atrasado não é empresário nesse país. Mas, poxa, boleto atrasado que eu mais tenho. Cheque sem fundo, boleto atrasado é comigo mesmo, eu vou lá conversar com ele. E aí eu fui, né, muito timidamente, falei, ai, Antônio, eu sei, você tá no seu momento de lazer, mas sabe o que é? E ele andando, ele nem olhando na minha cara. É que eu tô devendo tanto, eu não sei o que fazer da minha vida. Gente, nessa hora ele parou. Você tá devendo muito mesmo? Tem muito. Falei, agora ele vai dizer, vai me ovacionar, né? Afinal, eu tenho boleto, cheque sem fundo. E o que você tá fazendo com o pé na areia? Você tem que entender para quem você deve. Os que forem do seu tamanho menor que você tem que pagar rapidamente, porque senão você vai ser a causadora da quebra deles também. Os médios, você tem que ir lá e fazer o acordo. E por enquanto você não é desonesta. Agora, a hora que você fizer um acordo, vai lá e cumpra. E os maiores, esses podem esperar. Né? Ali ele quis dizer dos bancos. Então, aqui a minha orientação, replicando o que eu ouvi, ainda bem que ele não foi paternal comigo, ainda bem que ele me deu o soco no estômago que eu precisava ouvir. Ali eu voltei para casa e falei, vamos fazer as contas, até da padaria que a gente estava devendo, né, ao grande banco. Então, olha, tem saída, mas você precisa saber o tamanho do seu problema. Tenha coragem, se tranca um dia na sua casa, nós usamos 2 cadernos de 200 páginas para marcar cada credor que a gente tinha. E a gente foi riscando aquele caderno até chegar ao fim. Tem um momento, gente, que vocês vão entender assim, não tem mais jeito. Tem jeito. Tem, porque nós somos entes sociais, nós não somos antissociais. Uma boa conversa, um bom acordo, explicar que não foi desonestidade, que foi simplesmente falta de gestão, falta de entendimento. Faça as contas, qual é o tamanho da tua dívida hoje. Dívidas reais, dívidas morais. Você precisa também romper com as dívidas morais. Aquelas pessoas que tiveram oportunidade, você não teve como aproveitar da melhor forma, porque se tua vida estava o caos. Organizar o caos. Eu acho que esse é o principal. Uma grande lição de vida, né? E aí, Aníbal, vendo tudo isso, qual foi o maior desafio, em especial, em cada edição dos livros que você lança? O maior desafio, eu acredito que sempre é compor e dar início e fim à história. Não importa se nós estamos falando da história de 3 páginas de uma coautora ou uma história de 300 páginas. Você tem que sempre estar laçando o seu leitor, né? Criando aquela expectativa dele, qual é a próxima página, o que vai acontecer na próxima página. Então eu acho que esse é o maior desafio, eu acho que é realmente criar uma história de impacto. E quando falamos de business, qual é o grande segredo para fazer um livro ser sucesso, entrar lá no ranking, a pessoa poder faturar? Porque muita gente hoje quer escrever, né? Sim. Primeiro, não acredite no best-seller, né? Aquela coisa do best-seller, porque aí é muito utopia no sentido do todo. Agora, se você, por exemplo, já tem um treinamento, se você já tem algo que você está numa caminhada,
é importante você construir o livro como criando aí um valor agregado ao seu produto inicial. Então o livro nunca é o produto final. O livro nunca é um produto, sequer um produto. Ele é uma ferramenta de ajuste para alavancar aquele produto. E qual é o teu produto? Pode ser um treinamento, pode ser uma mentoria, pode ser algo seu, ou realmente pode ser o seu sonho. E dali, aquilo pode se tornar de um hobby a um negócio. Por que não, né? Você escreve para, às vezes, aliviar a tensão do que você faz. Você escreve para pôr ali no papel as tuas vivências. E, de repente, aquilo pode se tornar algo rentável. Olha que show! O hobby virar algo que monetiza. Sensacional, quem não gosta? Exatamente, né? Gente, são 12 horas e 55 minutos, tá acabando já o Jornal da Top. Eu gostaria muito que você deixasse, Kátia, uma mensagem para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes. Afinal, nós estamos falando de história, de histórias que conectam, que inspiram e transformam vidas, né? Eu sempre falo que a importância do dinheiro na nossa vida. E aí, como é uma mulher falando sobre isso, muitos podem falar, mas ela só fala disso, vamos lá. Dinheiro não traz felicidade, ele te traz velocidade, para que você possa estar em melhores mesas, para que você possa estar em outros, para que você possa ter acesso. A única ferramenta que vai fazer com que você se livre do agressor é você sendo dona do seu nariz, é você monetizando, é você criando riqueza. Se você não tiver dinheiro, você não vai conseguir se livrar do agressor. Não existe mulher de malandro. As mulheres permanecem ao lado de homens hostis, carrascos, enfim, porque elas precisam comer, beber, dormir. Você abriria a mão aí do seu cantinho onde você está dormindo? Não. Vai pra rua? Não. Então ela permanece. Então, não tem mulher de malandro. Agora, tem mulher que, infelizmente, entra naquele contexto. Gosta de dinheiro, é perdulária, Maria Chuteira, Maria Gasolina, ou interesseira. Nós temos o direito a patrimônio. E é ele que vai fazer com que a gente se livre dessas situações incômodas que nos fazem crescer. Felicidade é outra história. Felicidade quando você está com quem você ama, quando você está vivendo momentos legais. E eu sei que é muito triste o que eu vou dizer, mas ela não é todo o tempo. Ela é por algum tempo. O resto é vida. Então, se você estiver num lugar onde você nada ensina, se você estiver num lugar onde você nada aprende, é a técnica dos 2 pés. Pega os seus 2 pés, saia rapidamente de lá e vai viver uma vida melhor. Aníbal, rapidinho, qual mensagem você deixa para os nossos ouvintes? Eu vou só completar aquela questão da Kátia de falar de endividado e tudo mais, que a gente falou para o ouvinte. Não fique sozinho, peça ajuda. Não peça ajuda para se vitimizar, peça ajuda para realmente encontrar pessoas que podem ajudar. Às vezes a gente fala, a gente tá no fundo do poço, eu saí do fundo do poço. Não, se você olhar à sua volta, com certeza vai ter pessoas ali à sua volta que realmente te ajudaram de uma forma ou de outra. E aí, rapidinho, você que tem aquele sonho, minha história não é muito legal, Aníbal. É sim, vai impactar, vai ajudar outras pessoas. Então fica aqui o meu convite. Bora lá? AníbalTeixeira.oficial. Fala, Aníbal, eu quero escrever meu livro, eu vou te dar aqui pra turminha da rede Top FM. Tá feliz? Tá na Top. É um diagnóstico pra gente ver o que a gente pode aí tratar. Então me coloca lá, eu quero, no AníbalTeixeira.oficial, e eu vou te dar um diagnóstico para você escrever um livro? Não, a sua história. Muito obrigado, Edi, pelo convite. Obrigado a todos aqui da mesa da Top FM. Foi um prazer estar aqui, uma delícia. Mato Grosso já é do Sul. Do Sul. Isso, aprendi. Mato Grosso do Sul é uma casa sensacional, muito hospitaleira, me receberam, não é a primeira vez que eu venho, mas todas as vezes eu fui muito bem recebido e hoje não foi diferente aqui na Top. Muito obrigado. Aníbal. Kátia, qual que é o seu Instagram? Meu Instagram, KatiaTeixeira.oficial.
E eu também, então já que ele deu presente, também vou dar o meu Vai lá. diagnóstico para a gente entender aí que momento você está vivendo na sua vida e como a gente pode te ajudar através do meu método Futurice. Gente, olha só, eu quero agradecer imensamente a vocês por terem topado esse desafio. Foi um convite Delícia. rápido hoje de manhã, mas foi uma honra recebê-lo, esse bate-papo gostoso. E a você, nosso ouvinte, nós desejamos o melhor dessa vida. E é por isso que nós sempre trazemos histórias que inspiram, para transformar a sua história, para te conectar com a sua essência e te permitir aí voar longe, porque você é merecedor das melhores bênçãos desta vida. Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade.